Perca para qualquer pessoa, mas não Cruz. perca para você mesmo. É o meu slogan. Não perca para você mesmo. E assim, o seu maior inimigo é você. Não é o teu vizinho do lado, não é o cara que trabalha do seu lado. O seu maior inimigo é você. Você pode ser o seu melhor amigo ou você pode ser o seu maior inimigo. Através dos seus pensamentos, através do seu comportamento. Cara, que legal. Que bom que você falou sobre a cabeça, sobre a mente, porque é algo que eu queria muito conversar sobre neurociência. E aí, cara, você estava fazendo educação física. Aonde entrou a neurociência na sua vida e o quão importante é a gente se preocupar com isso? O Rafa entrou por conta de quando eu fazia o trabalho do exercício. O professor, na verdade, ele enxerga ali só o exercício, né? Ele quer ver o seu corpo mudar, ele quer ver você ganhar músculo, ele quer ver a sua postura melhorar, ele quer ver o resultado físico. Só que o que acontecia? O professor de educação física, ele também é um psicólogo, né? Porque a pessoa, quando tá ali com você, ela vem, ela acaba criando uma confiança em você e ela acaba te contando coisas da vida dela pessoal. Puxa, eu tenho medo disso, eu não consigo realizar tal coisa. E isso até interferia no exercício, na atividade física. Porque a pessoa falava assim: ai, Cláudia, hoje eu não quero fazer. Mas por quê? Ah, porque eu tô chateado. Exatamente, vamos lá fazer o exercício para você mudar o foco, para você sair dessa tristeza e a gente focar aqui no exercício. Eu te garanto que você vai melhorar. E às vezes a pessoa vinha, às vezes a pessoa não vinha. Então eu pensava assim: o próprio pensamento da pessoa, a própria emoção da pessoa derrotou ela. Então eu preciso estudar, né, o que nos derrota e a mim também, como pessoa física, né? Eu também tive as minhas angústias, tive os meus questionamentos e tive muita falta de ferramenta. Eu sofri muito com os meus, vamos dizer assim, os meus sabotadores, né? O que é o sabotador? É uma crença que você acredita nela e ela te paralisa. Ela não deixa você avançar. Então eu tinha as minhas crenças, né? Tenho as minhas crenças, que elas precisam ser trabalhadas todos os dias, todos os momentos. Por isso que eu te falei, nosso maior inimigo é o que está dentro de nós. E o nosso melhor amigo é o que está dentro de nós. E quem conduz tudo isso, Rafa? É o seu pensamento. Então, às vezes, a gente acredita numa historinha que contaram pra gente lá quando a gente é pequena, né? Você não dá conta. Você tem que trabalhar muito. O dinheiro é muito difícil de ser ganho. Nossa, isso é muito difícil. Então, a gente vai criando circuitos neurais que vão ficando ali no nosso inconsciente, principalmente na nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Tudo que você ouve dos seus pais ou de quem te criou, quem conviveu com você na sua primeira infância, seja positivamente ou negativamente, fica no nosso inconsciente. E aí, por que a neurociência? Porque quando a gente é pequeno, até os 7 anos, esses circuitos neurais, eles se formam e eles ficam gravados numa caixinha chamada memória. Só que no mundo, né? No mundo, não é Brasil, São Paulo, aqui onde nós estamos, né? No mundo, as pessoas tendem a ser mais negativas do que positivas sobre elas mesmas. Isso é uma pesquisa mundial, né? Você se considera uma pessoa feliz? A resposta era não. Por quê? Porque eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E aí a gente foi estudar e foi ver que, na verdade, tudo isso é você que plantou, que alimenta esse tudo isso. E eu costumo dizer que você não é, você está. Então, a partir do momento que você descobre o que te sabota, o que te paralisa, você fala, mas espera um pouquinho, eu não sou assim. Eu fiquei assim. Então eu tenho medo de determinadas coisas, eu deixo de avançar, eu procrastino por um sabotador que pode ser o vitimismo, o medo, a carência, o abandono, que eu abraço isso e eu não consigo avançar. Então, quando eu ouvia isso dos meus alunos, das pessoas que eu trabalhava e que eu cuidava, eu falava, eu preciso entender isso melhor. E aí eu fui entendendo que nós
somos seres integrativos. Então não adianta a gente pensar assim, o meu físico é uma coisa, a minha cabeça é outra e o que eu sinto é outra. Não. E a gente, Rafa, precisa trabalhar muito para a gente trabalhar num processo sistêmico. E a gente precisa trabalhar num tripé, que tem que estar muito alinhado esse tripé com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu sinto. Então, hoje eu penso uma coisa, eu falo outra e eu tô sentindo outra. É uma falta de conexão com a gente mesmo. Então, você imagina, eu tô pensando uma coisa aqui, tô falando outra aqui e eu tô sentindo outra aqui, né? Então, eu fui estudar neurociência porque eu falei, nós somos ligados por células. Tudo em nós é energia, é célula. Então eu aprendi que eu fico doente por conta de um pensamento. Que legal. E eu não sabia disso. E eu sofri muito com isso. Quando criança e quando adolescente, porque eu também, pelas pessoas que me criaram, também me falaram coisas não muito legais, mas não porque a pessoa era maldosa. Era uma forma de me proteger e de fazer com que eu tivesse uma atitude diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é um sabotador e uma crença limitante, por exemplo. A minha mãe sempre falava assim para mim, olha, estuda matemática, porque matemática é muito difícil. Só as pessoas que vão bem em matemática são muito inteligentes. Então eu criei um pânico da matemática absurdo. Então eu ia para aula de matemática, eu sentava lá na frente porque eu queria prestar atenção em tudo, porque eu já ia com pânico, eu já travava o meu cérebro, porque vinha aquele gatilho assim, a matemática é para os inteligentes. Então, o que eu já desenvolvi aí? A insegurança, o medo, né? E a falta de capacidade de bem nas provas e compreender. Então, nas aulas de matemática, eu já me apavorava, eu já ficava em pânico. Nas provas, por exemplo, eu já tinha dor de barriga, eu já vomitava e obviamente, eu ia mal nas provas, porque eu estava toda desalinhada, toda desorganizada, né? E aí eu tinha que ir para aula particular, ficava de castigo porque fui mal na prova. Então, assim, dava tudo errado, né? Mas o que aconteceu ali para você entender e para as pessoas entenderem? Esse medo era da minha mãe. Não seu. Não meu. Só que eu vivi anos com esse medo, né? Outra coisa que minha mãe falava para mim, é muito difícil ganhar dinheiro. Tem que trabalhar muito, porque o dinheiro é difícil. Era difícil para ela, porque a gente não tinha uma vida muito confortável, era uma vida que tinha que se trabalhar, tinha que trabalhar em 2 empregos para dar conta do recado. Eu estudei em escolas públicas, nunca estudei numa escola particular. Eu estudei numa escola particular quando eu fui para a faculdade. Então aquilo para mim era, meu Deus, eu tô numa escola particular, porque eu não sabia o que era uma escola particular. Então as coisas foram difíceis. Então a gente teve dificuldades. Então a minha mãe teve dificuldades e ela passou para mim que eu tinha que trabalhar muito para ter dinheiro. Então eu tive que trabalhar esse processo. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar em vários lugares, porque o dinheiro é difícil. E aí eu vi que não. Calma, não é nada disso. Não é bem assim. Então, por exemplo, a escassez, ela é um sabotador, né? E às vezes você não avança porque você tem esse sabotador dentro de você. Você pode procrastinar, você pode ficar parado no sofá porque você tem medo de você. Então, Rafa, por que a neurociência, né? Por que estudar a saúde mental? Exatamente para isso, porque se eu compreendesse o que o cérebro, o que tem dentro do cérebro, porque eu sei como todos os sistemas funcionam quando nós vamos fazer um exercício. Então, se eu te levar para uma esteira, se eu te levar para uma academia, eu sei a fisiologia, a forma que eu vou trabalhar com o seu corpo para a gente atingir o seu objetivo. E a cabeça? Como que essa cabeça trabalha, né? Então eu fui estudar essa neurociência primeiro para eu me ajudar, porque tudo que eu aplico nas pessoas, o que eu indico para as pessoas, primeiro passa por mim. Se fez sentido para mim, se causou mudança em mim, vai mudar
a vida daquela pessoa também. Então, tudo eu experimento. E aí, eu, desde pequena, adolescente, eu sempre gostei muito de ouvir o outro, né? Por isso que eu fiquei na dúvida da psicologia, na dúvida do direito, porque direito é ouvir, né? Direito é lutar, para transformar. Você ser psicóloga é ouvir para ajudar, para transformar. E o exercício é você fazer a pessoa ficar em movimento, ajudar, transformar. Então, eu sempre gostei de gente, de pessoas. Então, eu falei, gente, se eu tô perdendo pro meu aluno, porque o meu aluno tá perdendo para ele. Eu preciso mudar isso, eu preciso virar essa chave. E aí, por isso que eu trouxe a neurociência para dentro do meu trabalho. Então, para te identificar, para ver. E aí, é engraçado que quando a gente vai começar um trabalho, eu converso com você. Então, Rafa, quem é você? Né? Conta um pouco para mim como foi sua infância, sua adolescência, né? Por que hoje você quer se exercitar? Ou por que você não se exercita? Então a gente vai lá atrás, entendeu, Rafa? E aí você já começa a fazer umas pontes, né? Você já começa a identificar alguns processos e aí você fala para a pessoa: espera um pouquinho, mas você tem medo disso? Por quê? Ah, porque eu sempre ouvi isso, sempre vivi isso. Ah, tá, você viveu isso. E aí a gente cria circuitos neurais fortes, enraizados. Sabe aquela planta que você planta, quando você vai, aquela raiz que você planta, quando você vê, a planta já cresceu, já tá dando um monte de coisa, é igual ao nosso cérebro, negativamente. Então, por isso que saiu essa pesquisa, que a gente só vê o lado ruim das coisas. Se você tem um problema aqui, você vai dar uma vazão para esse problema, você vai potencializar esse problema. Então, você pode olhar para esse problema de uma forma diferente. E você pode deixar ele num tamanho menor. Então, é tudo como você enxerga, é tudo como você olha, né? Tudo como você... Eu posso te fazer uma pergunta, a gente pode olhar... Agora, eu posso te perguntar assim, Rafa, que cor que é o meu blazer? Você falar assim, nossa, é um puta rosa choque pink. E eu falar, não, Rafa, não é tão rosa choque assim. Ele tem um tom diferente. Então, são as lentes de como a gente enxerga o mundo, mas isso está relacionado à nossa infância. Então, Rafa, muito dos nossos comportamentos de hoje, eles estão relacionados à nossa infância. Então, se a gente descobrir o que nos paralisa, se eu entender que isso foi inserido na minha mente, foi falado para mim num determinado momento da minha vida, mas eu não sou aquilo. Então eu tenho que trazer a neurociência para dentro de mim, para dentro do meu cérebro e fazer uma transformação. Como a gente transforma? Através da neuroplasticidade. Então tudo que é negativo, eu tenho que construir o positivo. Então, se eu sou inseguro, falaram para mim que eu sou inseguro, mas eu não sou inseguro. Então, eu preciso começar a trabalhar neurônios aqui, construir neurônios aqui, plantar uma outra sementinha aqui, para eu ir construindo neurônios positivos ao meu favor. E isso, na verdade, é o maior desafio que nós temos. Eu costumo dizer assim, não perde tempo com o vizinho, não perde tempo com o seu inimigo, não perde tempo com fulano, perde tempo com você. Porque hoje, por exemplo, eu sei o que me sabota, eu sei, eu, Cláudia, o que me paralisa. Então, tem uma parte ruim e uma parte boa. A parte ruim, que tudo isso está na minha memória. E memória é uma coisa que você não apaga, a não ser se você tiver uma doença muito grave, uma demência, Alzheimer, aí você apagou, beleza. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos a memória, né, do que foi bom e ruim pra gente. E como o ser humano tem a força de focar no ruim, o nosso cérebro é cheio de neurônios muito negativos. Então, imagina você desconstruir uma coisa ao seu respeito que você acreditou durante anos e você começar a construir, né? Brigar, na verdade, confrontar, vamos dizer assim, enfrentar, né? Aquilo que não é você. Então, na verdade, você tem que reconstruir aí, construir uma nova página sobre você. Então, eu não sou inseguro,
né? Eu não sou vítima, eu não tenho escassez. Isso foi falado para mim. Então eu tenho que fazer o movimento contrário. E qual é o movimento contrário? É sempre o positivo, né? Então se eu tiver o medo de realizar aquilo, não, pera um pouquinho, mas eu sou capaz. Eu posso realizar. É você falar para você mesmo. Então a gente tem que falar em voz alta para a gente ouvir e o cérebro registrar melhor. Então eu tô ali no banho, eu tô ali no carro, eu já preciso começar a fazer exercício sobre mim. E isso se chama, Rafa, autoconhecimento. E eu costumo dizer para as pessoas assim: invista em autoconhecimento, invista em você, invista em saber quem é você. Se você descobrir quem é você, quais os parafusinhos que você precisa apertar, né? E o que você precisa construir sobre você, os seus problemas já serão resolvidos. Porque às vezes você deixa de fazer uma coisa, você deixa de avançar, porque tem uma crença, tem um sabotador aqui, tem um bichão te engolindo, né? Eu costumo dizer que sabotador é um urso, aqueles ursos enormes de desenho animado que te abraçam por trás. E eles te apertam, que você fica ali, pequenininha, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, se esse monstro, esse ursão, te dominar seus pensamentos, você não vai para lugar nenhum. E aí eu aprendi com a neurociência, eu aprendi com a saúde mental, olha que coisa mágica, que coisa sensacional. Você domina e gerencia o que você quer pensar. Então veio ali um pensamento: nossa, eu sou muito ruim nisso, eu não dou conta disso, eu não sei fazer isso. Aquilo vai gerar uma emoção. Então a saúde mental, ela está muito ligada com a saúde emocional. Isso é neurociência. Um pensamento, Rafa, gera uma emoção. Então eu tô hoje aqui, acordei chateada. Hoje eu não tô legal. Se eu ficar amarrada a esse pensamento, por talvez uma coisa que me aconteceu ontem, semana passada, a gente tem essa dinâmica, né? Essa postura de ficar remoendo, né? O que é esse remoer? É esse pensamento que está te comandando. Ele tá liderando você, o seu dia, a sua semana. A partir do momento que você identifica, você fala assim, que você aprende essa ferramenta, você fala assim: eu não quero ficar assim. Eu não vou ficar assim. Espera um pouquinho, eu vou mudar isso aqui. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Essa semana, a gente tem semanas mais desafiadoras, né? Às vezes menos. Então, eu tive semanas desafiadoras. Aconteceram coisas não tão legais. E aí, o que você tem que fazer? Eu não vou deixar isso... Porque eu tenho tanta coisa legal para fazer que eu não vou deixar um acontecimento acabar com o resto da semana e acabar com o resto do mês, por exemplo. Então, hoje eu acordei, ontem, por exemplo, eu já estava super feliz porque eu sabia que eu ia me encontrar com você. Então, nossa, amanhã eu vou ver o Rafa, né? Já contei para um monte de gente, já pensei na minha roupa, já acordei, tomei um super café da manhã. Mas o problema, ele tá aqui. Só que ele tá aqui, ó. Ele não veio comigo aqui. Então, é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa trazer a neurociência ao nosso favor. Então, existem muitas ferramentas. Então, é você respirar, é você meditar, é você olhar para dentro, é você criar ferramentas de autoconfiança, né? Eu sou capaz. Então, como é que a gente faz a neurociência? É sempre tudo ao contrário, né? Eu sou ruim nisso? Não, eu sou muito boa nisso, né? Eu tô com medo disso? Não. O que é o medo? O medo é uma situação, é uma emoção que você criou e colocou dentro de você. Eu tenho medo. Mas quem é o medo? O que é o medo? É uma emoção que você abraçou. Não, eu tenho medo, eu não tenho capacidade, eu não dou conta. Não, eu tenho medo, Rafa, eu não vou conseguir. Mas, oi? Mas quem falou isso pra você? Alguém, Rafa, falou isso pra você lá atrás, na sua infância. E aí você registrou. Ficou. Tá ali guardadinho. Então, qualquer coisa que nos amedronte com relação àquela informação, a gente tem os gatilhos. Então, são esses gatilhos, que é o ursão que te abraça, que você tem que falar: opa,
Isso aqui é um gatilho que foi disparado. Eu vou ter que colocar ele no lugar dele. E eu, por exemplo, dou nome para os meus sabotadores. Então eu falo, ô João, fica aí, Que legal. porque eu não tô afim de falar com você agora e eu não vou falar com você agora. Só que o João fica. Ele fica. E eu vou lá e falo, eu não vou prestar atenção em você agora. Legal. Eu falo até sozinha na rua. Tem gente que me olha porque eu tô aqui falando comigo. Não vou, você não vai me detonar. Você não vai me chatear. Eu não vou permitir isso. Claro, né, pessoal? E Rafa, né, que nós temos os nossos momentos de luto. Nós temos os nossos momentos de tristeza. Então, óbvio, morreu alguém, a gente perdeu um amigo, a gente perdeu um bicho de estimação, esse luto tem que ser respeitado. Então, ok, a gente vai respeitar. Mas é a gente não deixar uma situação nos abraçar e ficar conosco dias, meses.